Ok? Oi, Tutameia começa agora mais uma entrevista ao vivo, sempre com um convidado que venha contribuir para que a gente entenda melhor o Brasil que vivemos, para poder atuar melhor nesse Brasilzão. Ela é Eleonora. Ele é o Rodolfo. E ela é a nossa convidada especialíssima de hoje, a Laerte, que sempre que se fala dela tem o Laerte, a gênia. Né? Tem nada. E sempre é a Eleonora que faz a apresentação, mas hoje eu vou fazer uma apresentação um pouquinho mais detalhada da Laerte. Antes, porém, queria te convidar para levar mais longe essa conversa, contribuir para que o jornalismo independente chegue a cada vez mais lugares desse Brasil, desse mundo. Então, por favor, participe desse processo, compartilhando essa entrevista, divulgando nas suas redes, e saiba também que depois disso, depois da entrevista, toda a íntegra da entrevista vai estar no nosso canal do YouTube, que a Eleonora já está aí na tela, é youtube.com/C/Eleonora e Rodolfo Lucena, Tutameia com letras maiúsculas. E também no nosso site, o tutameia.jor.br. Bom, fazer aqui as honras da casa, agradecer muito a sua presença, Laerte, fazer uma apresentação rápida aqui, ainda que ela tenha uma longa carreira para apresentar, todo mundo conhece, mas talvez alguns pontos que sejam menos conhecidos aí da trajetória da Laerte, que logo que está aí na luta democrática, né, pelo seu trabalho desde o tempo da ditadura, certo? Então, em 1974, quando foi imposta talvez uma das maiores derrotas eleitorais da ditadura, Laerte estava lá lutando, fazendo charges lá na campanha. Em 64? 74. Ah, 74. 74, né? Tava. E depois, em 78, nas grandes campanhas lá do sindicais, criou o personagem João Ferrador, lá do Sindicatos Metalúrgicos de São Bernardo, não é isso? Isso, ele foi, na verdade, criado pelo Nunes, Antônio Carlos Félix Nunes. Eu desenhava ele. Certo. E estava aí nas campanhas, nas lides sindicais. Né? E, enfim, produz tiras, charges para o Pasquim, Veja, Isto É, hoje está na Folha, já livros como Aquele lá. Né? Cinema, criador de personagens fantásticos, aí um dos que eu mais gosto é o Hugo, né? E aí que é também uma espécie de bom, enfim, eu acho que tá bom, não? Em 2010 tornou público, começou a tornar mais público a sua opção como transgênero em 2012 e passou a militar também nessa área. Em 2012 participou da fundação da Associação Brasileira de Transgêneras, né? Uhum. E hoje, sempre às terças-feiras, a sua charge é imperdível porque ela mostra uma das visões mais agudas, críticas dos momentos que vivemos. Bom, chega de falar, deixa eu passar a palavra para a Eleonora, que vai fazer a primeira pergunta e dar o chute inicial da entrevista. O que você está achando que está acontecendo aqui? Aqui nessa sala? Não, no Brasil. O que você está achando? Como é que você está vendo o Brasil agora? Bom, essa pergunta é de uma amplidão que ultrapassa muito a minha capacidade de ser sucinta, de fazer uma síntese do que está acontecendo. Eu não sei. Temos várias coisas acontecendo. Eu acho que estamos todos e todas os democratas empenhados em derrotar o golpe. Agora haverá eleições. Acho que houve um momento em que essas eleições periclitaram. Eu acho que não periclitam mais, a não ser que haja uma intervenção violenta, né? Quer dizer, a ideia de que não vai haver eleições já está meio controlada, eu acho, mas periclitou.
Está vindo a Copa, eu não estou assistindo, mas tem muita gente assistindo. A Copa também não virou um problema. Acho que é isso. Acho que estamos vivendo essas possibilidades em relação às eleições, a candidatura do Lula, o Lula como um preso político, uma disputa, né, na área da informação e da opinião, acirrada. Eu não sei que síntese fazer para você. Não, eu estou perguntando isso porque ontem, quando a gente foi discutir... Em geral, as pessoas, desculpa, as pessoas perguntam, mas você é otimista ou pessimista em relação... E aí, o que você responde? O que você responde? Eu não tenho no meu cardápio ser otimista ou pessimista. Eu tento entender e me localizar e ver o que eu posso fazer nisso, né? Ontem, quando a gente estava comentando com a nossa filha que amanhã a Laerte vem aqui e tal, pergunta para ela como é que ela consegue resumir tudo, ir direto ao ponto mais importante e escancarar a coisa de uma maneira tão... mas você faz no desenho a síntese essa que a gente... Como é que você consegue apontar exatamente? Eu não sei, eu acho que não faço isso. Algumas pessoas dizem que faço, mas é muito frequente eu ver o que fiz, especialmente na terça-feira, né? E achar que, não sei, errei o alvo ou deixei de lado determinada coisa importante. Eu não sei, eu sou meio crítica em relação ao meu trabalho, meu próprio trabalho. Então eu fico achando sempre que eu podia ter feito isso, aquilo, coisa assim. Mas fala de uma charge, então, dessas de terça-feira em que você acha que você acertou e falou, puta, agora eu peguei na veia. Olha, acho que nenhuma. Essa sensação assim de, foi lá... É muito rara, eu não consigo lembrar uma que assim. Eu acho que eu faço o possível, mas eu sempre fico achando que, principalmente por causa da ideia que eu tenho, de que a pessoa não vai entender, de que a pessoa não vai compreender aquilo que eu estou oferecendo na mesa da compreensão. Porque eu tento não fazer uma mensagem fechada, eu tento não fazer uma coisa assim de uma interpretação só. Eu tento deixar o máximo de possibilidades. Nem sempre isso é possível, né? Nem sempre isso dá. Então, não sei, eu acho que o primeiro passo é tentar identificar um assunto, um tema, um fato, uma coisa, ou vários, né? E relacioná-los, nessa charge do Obrador, por exemplo. Vou botar aqui a charge do Obrador. Aí eu estava impressionada com a vitória do Obrador e animada, como muita gente ficou. E também era o dia do jogo do Brasil contra o México. Isso. E eu achei que era interessante você lembrar que um país não é só a seleção dele. Então o fato do México ser eliminado pelo Brasil não invalida o fato de que eles fizeram uma eleição muito importante e podem ter dado um passo seríssimo, né, no sentido de derrotar essa estratégia americana de plastificar a América Latina inteira. Bom, daí eu botei isso. E como lidar com esse fato? Me veio a possibilidade de introduzir também o modo como eu vejo a justiça brasileira sendo manobrada, né, por esses interesses todos na figura de gente como o Sérgio Moro. Então eu fiz uma conexão entre o Sérgio Moro e o Obrador, assim, nessa base do Chapolin Colorado, né? Que na verdade está se realizando no México. Né? Estão indo atrás dele? Não é que estão indo atrás dele. O que aconteceu? Com a vitória do Obrador, ele tem a maioria no parlamento também. Então, desde agora, os que vão ser oposição, enfim, os defensores do status quo, estão querendo fazer alterações no terreno jurídico para limitar os poderes
do próximo presidente. Então, pois é. A ação jurídico-parlamentar ali está acontecendo lá também, como ocorreu aqui. Tem um elemento didático, na realidade, que a gente está vivendo, que a gente está aprendendo como é que se movimenta esse poder dos Estados Unidos, das multinacionais, esse poder desse sistema, né? No sentido de combater, destruir ou neutralizar as democracias e a vontade do povo. É interessante, a gente está aprendendo isso. Não é que eles nunca tivessem feito isso. O regime de 64, a primeira coisa que fez, no ato 2 lá, isso a gente vai lendo também, vai se informando. Eu não sabia, né? Puxa vida, em 64 eles fizeram isso. É aumentar o número de juízes no Supremo para poder manobrar melhor, claro. Depois voltou a ser 11, né? Mas passou a ser 16 num determinado momento. E agora tem o Bolsonaro propondo. Exatamente, ampliar. Chegou a visita. Aqui. A entrevista é em casa, então a gente atende o telefone, atende a porta, coisa e tal. Melhor jeito. Agora, você que estava falando de 64, em relação a 64, você acha que esse golpe de agora é mais profundo? Ou os adversários, os inimigos estão mais difusos? Como é que você compara assim, uma coisa com Em primeiro lugar, não tem militar, né? Ou não tem o poder militar do jeito que... Eu acho que há movimentação, sim, dentro das Forças Armadas. Mas não tem mais aquela coisa de botar tanque e sair fechando. Né? Então, desculpa. É o docinho bom. Tem um doce de batata doce aqui, resistiu. E outra coisa é essa, é uma tentativa de dar um golpe, entre aspas, dentro da legalidade, né? Com todo o aparato mais ou menos mantido. É a maioria disso, a maioria daquilo. É um golpe. E a batalha que a gente tem pela frente também é diferente. Nós não estamos mais numa reivindicação por democracia nos mesmos moldes que a gente estava nos anos 60, 70 e tal. A gente tem agora a tarefa de mostrar que isso é um golpe. E que talvez a superação dessa situação exija um aprofundamento da democracia. Pode ser que a gente precise fazer modificações mesmo. Não sei. Aí também foge um pouco a minha capacidade analítica. Bom, mas aí esse fato de ser um golpe diferente requer uma sofisticação maior de denunciá-lo, de apontá-lo. E de análise também, de perceber isso. Como está esse golpe agora, com quem ele conta, quem a gente pode trazer para o campo das alianças e para derrotar esse negócio, quem são as pessoas que não adianta você insistir mesmo, tipo Bolsonaro, essas coisas. Como construir um outro consenso por democracia. O que fazer? Essa discussão não para, tá o tempo todo. Uma candidatura que nem o Ciro Gomes. O Ciro Gomes é claramente alguém do lado de cá. Né? Agora, ele está propondo alianças na construção de uma possível presidência dele. Ele está construindo alianças que todo mundo fala, mas não pode, calma, isso aí foi a raiz do golpe. Mas, por outro lado, são as forças que estão disponíveis. Não adianta você inventar um outro país. Não existe isso. O Lula também proporia alianças que são as pessoas que estão aí, né? Então, isso exige da gente ficar pensando o tempo todo, entendendo, analisando tudo. Não é eu acho que não é mais uma situação tão simples.
Não que 64 fosse simples, mas eu lembro que naquela época, pelo menos para nós que fazíamos humor, tinha o contra e o favor só. Né? Ditadura era o que tinha que ser derrotado e quem era contra a ditadura estava do E lado. tinha uma frente democrática muito clara. Era uma frente clara. É. Dentro dessa frente democrática tinha Tinha. graus. Tinha de tudo ali. Como viemos a perceber depois, tinha de tudo, tinha de tudo. E o perfil do cartunista e do chargista mudou também depois. Como assim? Depois de 74 começou a distensão. Geisel e Golbery promoveram uma mudança no modo como a ditadura conduzia o processo. Abriram para partidos variados, 74, 75, aquela coisa toda. Abriram para partidos, sem soltar, né? Sem soltar as ferramentas de arbítrio e de violência. Mas, mesmo mantendo essas ferramentas, abriu-se para partidos, abriu-se para um fim relativo da censura. Muitas coisas deram começaram uma afrouxada. Isso foi suficiente para romper essa frente unitária e única, unívoca das oposições. Para começar, porque tinha muitos partidos, né? Muita gente falava, não, o PT não dá, o PT está dividindo, está rachando a frente. O PDT também, o PTB também, não sei, está todo mundo rachando. Né? E entre os cartunistas também parou de ter uma coisa que era um inimigo único, parou de ter o bem e o mal. Então, muitas outras tendências começaram a se desenhar nessa época. Muitos cartunistas deixaram de fazer cartoon. E outros passaram a ter... A natureza do trabalho deles passou a ser diferente também, passou a ser mais cautelosa, não sei explicar. Menos político? Não sei. Não sei. Por coincidência também é uma época em que começou a crescer uma linguagem de quadrinhos, que as pessoas dizem assim, agora não é mais política, agora é costumes. Eu não faço uma distinção tão clara assim. Eu acho que quando você está falando de costumes, você também está, de alguma forma, lidando com questões políticas. Né? Chiclete com banana, tudo isso tinha um conteúdo político também. Piratas do Tietê. Piratas do Tietê é o tempo todo político, né? Não sei, era costumes também. Agora, a gente se falou que mudou um pouco, a gente vê também uma produção de direita nessa área de humor, Então, que antes mudou não, tanto que não tinha. não tinha direita. Agora é uma coisa escrachada de direita. Tem. Parece que, quer dizer, a própria existência do Bolsonaro, bom, para mim, seria inimaginável, sei lá, há 5 anos, imaginar que o Bolsonaro poderia ter essa projeção. Então tem um avanço da direita aí bastante preocupante, não? Tem. No território de charge e cartoon também tem. E eu, em princípio, acho isso saudável. Acho legal. Você acha bom? Acho bom. Acho bom que esse tipo de posição esteja se tornando clara e portanto, acessível ao debate, né? A ter resposta também. E há debate entre os cartunistas? Há esse debate? Um pouco, mas eu acho que assim como em outros terrenos da cultura, não é um debate muito organizado, sabe? Não é um debate muito com muita nitidez, assim. Muitas vezes as coisas se confundem e passam passam rápido para o território
sei lá, da briga de tapa, assim. Então, você sabe, é comum você ver isso, né? Nessas acusações todas de Facebook, de Twitter, tal, fascista, filho da puta, esquerdopata. Substitui-se a argumentação por esse clima de feira. Eu acho que há algo que aprimorar aí em termos de maturidade de debate. Eu, de certa forma, eu também faço parte dessa confusão. Para mim também é uma coisa difícil debater, conduzir um debate de forma nacional, equilibrada, com argumentos e tudo. Assim. Eu também me altero e reconheço em mim essa confusão do ambiente, né? Mas é uma falta, eu acho. Acho que é uma carência da nossa cultura enquanto uma civilização. Nós não sabemos produzir bons debates. A gente parte logo para o... talvez seja isso uma das facetas do homem cordial, né? Vai logo para... cordial não no sentido de ser gentil, mas no sentido de ter o coração à flor da boca. Então você tá conversando e o sujeito fala assim, bom, mas em fim de contas, o Lula não fez crime nenhum. Seu filho da puta! Você percebe? A serenidade. Sim. A serenidade muitas vezes passa longe. Aí você passa a ir para o bar conversar só com seus amigos, com quem você concorda. Então fica aquela coisa meio assim de turminha, de bolha, né? Mas essa ascensão da direita, ela interdita um pouco o debate também, né? Porque a direita é mais difícil de... Tudo bem, é bom que seja plural, mas às vezes é uma coisa muito anticivilizatória até os argumentos. Os argumentos levantados são muito nesse... Você falou da esquerda e da direita, mas a direita costuma ter uma posição mais selvagem, digamos, em relação a isso, ou não? Você acha que... Não sei, estou aqui tentando juntar exemplos para... Acho que não existe um ambiente controlado pela direita a ponto de estabelecer censura ou coisas assim. Existem tentativas, o pessoal invade a exposição ou não sei o que de teatro e tenta forçar, mas eu acho que ainda existe resposta suficiente para isso. Quer dizer, em nome de uma expressão livre mesmo, e não o que eles chamam de liberdade de expressão, é possível ainda se contrapor a isso. Então, essa direita ainda não conquistou o poder. Talvez quando ela conquistar o poder mesmo, ela tenha que... a gente tem um outro quadro. Você acha que existe esse risco? Hã? Existe essa possibilidade da direita chegar ao poder? Claro que tem. Ué, o Trump não ganhou. É sério, estou falando sério, é claro que tem. As pessoas que estão achando que o Bolsonaro não tem a menor chance... eu acho que estão errados, estão equivocados. Tem chance, sim. Sim, as pesquisas mostram uma ascensão, cadê? O cara... não sei se parou. Se... De qualquer forma, o cara era traço até 4, 5 meses atrás. Hoje está com... Está crescendo. Então, se a gente não prestar atenção nisso... Agora, o ambiente de como chama, de censura, não sei o quê, eu acho que está presente na esquerda também. Então como é que é? Como é que funciona isso? Pois é, então fala aí. Não sei. Está presente. Uma patrulha, como se dizia antigamente. No patrulhamento, nos linchamentos de rede, nas questões que não podem, viram cláusulas pétreas, né? Você não pode desafiar esse tipo de coisa. Eu não me sinto muito à vontade para dar exemplos aqui. Mas vou dar uma coisa que eu acabei de ver na mídia, aí, no Twitter. Terry Gilliam, ex-membro do Monty Python, grande diretor, um jeito respeitadíssimo, não sei o quê, deu uma declaração dizendo que ele... daqui para frente vai se apresentar como uma mulher negra em transição. Lésbica e em transição.
Por quê? Porque um cara da BBC defendeu as novas programações da BBC, dizendo que é preciso que estejam representadas toda a diversidade que existe na sociedade. E ele falou provocativamente assim, não é possível mais juntar 6 universitários brancos como o Monty Python e fazer um programa. O Terry Gilliam, com toda a razão, ficou puto. E falou, então daqui para frente eu vou me apresentar como uma mulher negra, lésbica e em transição. Transição de gênero, né? Aí as pessoas ficam putas com o Terry Gilliam. E não com... Não, ficam putas, porque todos esses pontos de vista, eu aqui bancando mineirinha, né? Eu acho que esses pontos de vista todos têm como ser defendidos. Eu acho que a questão da diversidade é importante, sim. Na revista Baiacu que a gente procura levar em conta esse tipo de coisa. Quer dizer, tem autores que são autoras, presença de autoras, presença de autores negros, presença de... Sabe, tem não é representação, porque aquilo não é um parlamento, mas uma preocupação. Tem um tipo de preocupação com esse grupo, assim, para que ele traduza determinadas coisas que de outra forma estariam escondidas, porque a gente ainda tem uma cultura que é excludente, que valoriza certas unanimidades, certos costumes, né? Que se a gente não enfrenta isso e não introduz determinados procedimentos, não se muda nada. Então a gente achou importante fazer isso. E eu me reconheci nesse ponto de vista do cara da BBC, que fez uma fala muito provocativa também em relação ao Monty Python, que o Monty Python foi uma experiência revolucionária. Mas era isso, era um bando de branco mesmo. Então, como lidar com esse debate todo? Não sei, o Terry Gilliam falou um negócio que eu acho muito humorado, muito bom, irônico, agressivo, como o humor é mesmo. O humor é uma linguagem agressiva. E que é, muitas vezes, desrespeitoso. E eu acho que é preciso respeitar Respeitar os respeitos. Respeitar essa vocação de iconoclastia, né? Que o humor tem e tem que ter. Agora, entre isso e cometer um crime, insuflar linchamentos ou praticar racismo e coisas assim, vai uma boa distância. Então, eu acho que também na esquerda está presente esse gesto, que é um gesto totalitário. Eu acho que é preciso a gente estar atento com isso. Só assim. Vai virar debate. Porque são coisas difíceis. É difícil mesmo. Depender. Em relação a travesti, por exemplo, até alguns anos atrás, parar com isso. Esses docinhos aqui, só para lembrar, que a Laerte está no seu mês de aniversário. Certo? Quem inventou mês de aniversário? Não existe mês de aniversário. Em relação ao travesti, por exemplo, a presença da travesti e da pessoa transgênero, de um modo geral, no humor, era sempre de ridicularizar. Sim. Sempre foi visto como uma coisa ridícula um homem se vestir ou se apresentar de forma feminina, se vestir de mulher. Então, nos cartoons, nos quadros de humor, nos filmes, no teatro, em qualquer lugar. Homem trans, o homem que se travestia, que era transgênero, era sempre ridículo. Ao contrário, a mulher que cruzava essa fronteira de gênero, ela entrava no terreno do drama. Uma mulher que se faz passar por homem, está se escondendo do perigo, está querendo uma proteção, está vivendo uma situação dramática. O homem não, está vivendo uma situação ridícula. Então, esse modo como os roteiros ficcionais de humor, ou geral de humor, tratavam a questão transgênero, eu acho que está mudando.
É importante que mude. O que detonou essa mudança, você acha, na sociedade? É a sociedade. Eu acho que foi tudo culpa do feminismo. Porque é verdade, o feminismo trouxe para a população LGBT muita riqueza de sabedoria, né? De luta, de clareza, de bandeiras e tudo. E vice-versa também. O movimento LGBT, eu acho que também informou o feminismo sobre várias questões, uma delas o casamento. Né? Se você defende o casamento igualitário como um direito que as pessoas têm que ter, você também está destruindo o casamento patriarcal. Você também está, né, esboroando a posição do macho cabeça de casal, aquela coisa toda que tinha. Então, mas eu acho que o movimento LGBT muito mais aprendeu e se fortaleceu com o feminismo. O feminismo colocou a nu uma discriminação que havia na sociedade, mas que era amordaçada, né? Ou escondida, ou não podia ser discutida, né? Bom, aí tem os vários feminismos também. Tem o feminismo do século XIX que estava basicamente lutando por voto. Não, acho que a gente está falando mais aqui do, sei lá, 68. Sim. Essas coisas, né? Segunda onda. Tem um combate à opressão de gênero. Daí foram também se introduzindo dentro do feminismo questões como questões de classe, questões de raça, né? O feminismo negro, e o feminismo trans também, que se apresenta hoje como uma área que precisa, que está se exprimindo também, né? E é contestado, e tem uma parte do feminismo que não aceita. Então, tem uma parte do feminismo que não aceita? Tem. Você sabe. Então, você tocou aí no ponto Por quê? Por quê? Pois é. Porque é uma parte do feminismo que entende gênero de uma maneira tradicional. Quer dizer, questões como gênero, não são só homem e mulher, são também como você entende que a sociedade... eu estou aqui me embananando com isso. Nós não estamos falando só de homens e mulheres em relações de opressão. Nós estamos também falando das novas ideias sobre gênero, como uma pessoa pode se colocar dentro do quadro social de gênero. Ela pode negar o sexo que lhe foi atribuído ao nascer, ela pode aceitá-lo, ela pode ter um monte de coisas que podem ser feitas. Agora, existe uma forma tradicional de entender gênero, que é o essencialismo. Quer dizer, você tem xoxota, você é mulher, se você tem pinto, você é homem. E não há o que discutir em relação a isso. Esse ponto de vista, que é tradicionalista, ele também está presente numa parte do feminismo, que, portanto, não aceita as travestis, as transexuais e as pessoas transgênero como parte da luta feminista. Eu estou engolindo muito ar, peraí. Quer um copo d'água? Não. Então. Você falou aí de classe, e essa é uma discussão também que sempre volta, vai e vem. Lutas identitárias. Lutas de classe. Como é que você vê esse debate aí? Está tudo junto, misturado? Está junto, misturado, porque não pode não pode deixar de existir. Então, voltando à coisa do feminismo, houve um momento em que foi apontado no movimento feminista americano que eram donas de casa brancas, de classe média e tal e tudo, e cadê a classe operária? Então, acrescentou-se questões dentro do feminismo. Acho que tudo isso vem enriquecendo o feminismo enquanto uma experiência, porque o feminismo não é um partido, não existe um governo feminista, mas o feminismo é uma questão que se apresenta para toda a atividade política em todas as sociedades, né?
A gente tem uma sensação, não sei se é verdadeiro ou não, que depois do golpe, a gente estava indo em um determinado rumo de mais tolerância, mais abertura, e isso acabou sendo minado com o golpe, que a questão dos preconceitos, se destampou um esgoto ali que parecia estar contido. Essa sensação é real? Você acha que há um aumento na intolerância, que às vezes não é só uma intolerância, é crime mesmo, né? Aumento de ataques. De ataques, de violência contra... Você acha que tem a ver o golpe com essa sensação, é verdadeira ou não? Não, acho que tem uma relação, mas vem desde bem antes do golpe. A gente pode falar de 2013 para mencionar as jornadas ali de junho, né? O que aconteceu? Mas pode vir de antes também. Eu não sei, eu não sou sociólogo. Não sei, mas você... Mas eu tenho meus palpites. Eu acho que são questões que vinham crescendo desde muito tempo, porque não estavam resolvidas. Né? O fato de você introduzir Bolsa Família, Unis, FIES, tal, não sei o quê, melhorar muitos aspectos, não quer dizer que você está resolvendo problemas. Sim. Muitas vezes você está agudizando problemas. Né? Você, que eu quero dizer, sim, nós. A sociedade. Então, muitas vezes, ao ampliar o espaço de expressão da sociedade, trazendo gente que estava excluída, não sei o quê, você não está só resolvendo o problema, você está acrescentando momentos de tensão, de conflito, de não sei o quê. Sim, porque cria também a possibilidade de reação a essa nova expressão que surge na sociedade. Sim. Quer dizer, você aumenta os momentos de conflito, né? de choque. E também a reação, claro. O movimento LGBT, por exemplo, ao lutar por expressão, por liberdade, por direitos, de certa forma, excita a posição de pessoas que estavam dando o assunto como resolvido. Não, se a gente conhece seu lugar, mulher está no tanque, preto está na senzala, viado está no gueto. Aí, de repente, não estão mais. E aí o cara sai, Bolsonaro, mito, tal, não sei o quê. Estou simplificando, mas é isso, quer dizer, gente que não se incomodava porque estava tudo no seu lugar, está precisando se incomodar, porque está sentindo medo. Não? Um medo da democracia e de tudo que ela envolve. Inclusive isso na área de comportamento. E aí ele nomeia como potenciais vítimas desses perigos a família, certo. O meu emprego, a família, Deus, né, tudo aquilo que temos de mais caro. Na escola vão ensinar meus filhos a serem homossexuais. Vão ensinar meus filhos a serem homossexuais. Sem partido. Eu tenho visto em debates. Então estão votando agora o sem partido, não foi? Acho que está numa comissão, Está numa comissão. Está numa comissão. Pois é um absurdo a gente pensar que uma besteira dessas está numa comissão ocupando o tempo de pessoas que estão lá. Ocupando, né, o poder, os representantes do povo com esse tipo de imbecilidade, mas é fato, está lá, está realmente ocupando isso e tem risco de passar. Um negócio que é inconstitucional, mas tem risco de passar. Mas tem tanta coisa inconstitucional que está passando. O próprio processo contra o Lula, né? A o que tem de irregularidades, de coisa, não? Pois é inadmissível que o Lula esteja preso, cumprindo pena, um processo completamente viciado desde o início. É impossível que o Moro esteja solto, sabe? E ali, vivendo, fazendo o seu carnavalzinho no Mônaco, fazendo as suas embaixadas nos Estados Unidos, colhendo esses frutos. Para mim, é claro que ele foi pautado para isso e cumpriu a sua missão. Ele se comportou como um obsessivo até conseguir o que... E vai continuar nesse tipo de obsessão também. Agora tem o sítio de Atibaia, tem não sei o quê, tem todas essas coisas. Foi pautado pelos Estados Unidos? Eu acho que sim.
Eu acho que sim. Essa hipótese foi levantada há um tempo atrás e eu acho que faz todo sentido. A formação dele, o modo como ele se refere aos acordos como coisas que ele não pode falar, não sei o quê, o modo como ele passa informação para abastecer os processos americanos contra a Petrobras, o modo como está se construindo todo um núcleo de promotores, delegados e tal, não sei o quê, agentes públicos brasileiros também com esse viés. Então, acho que há um esforço organizado, sim, para usar o poder público, a justiça e os ministérios públicos como uma força política direcionada. Eu acho que isso é real. Uma força política que não foi eleita, que está aí... Exatamente. Entregando tudo e que se beneficia de mudanças que foram introduzidas pelos governos do PT e que se beneficia de mudanças na qualificação dos agentes também e que faz eco com coisas que estão acontecendo no Equador, na Venezuela, no Peru, no Nicarágua. Está acontecendo isso em vários lugares. Eu acho que é um movimento organizado, sim. E a reação a esse movimento a gente não está conseguindo... Pois é, eu acho que a reação é difícil porque a corrupção é um tema que suscita uma indignação justíssima, consegue uma adesão quase total, né? Ninguém vai se sair por aí dizendo não, a gente tem que maneirar com a corrupção, porque afinal de contas ninguém sai falando isso. E eu acho que prejudica a clareza, porque você passa a ter comportamentos fanáticos. Corrupto tem que ir para cadeia, tem não sei o quê. Então, cadeia para todo mundo. E aí o florescimento das conduções coercitivas, não sei o quê, começa a minar as regras democráticas mesmo, as regras de direito. Quer dizer, a própria democracia fica abalada, fica abalada. E aí a gente se vê numa situação onde o Supremo Tribunal Federal vem tentar conter esse ímpeto, esse furor da Lava Jato, o Supremo, que é um aliado do golpe também. Sim. Então a gente está no meio do quê? Num tiroteio. Para onde que eu vou? Quem eu apoio? Para um covô. Ou cotou para um covô, quem coçou. São as grandes perguntas da humanidade, né? Um cotô. Como é que está a sua produção hoje? Como é que é a sua rotina aí hoje, Laerte? Como é que você está? Como é que você faz para produzir tudo isso que você faz? Como é que está a sua vida hoje? Não sei, pergunta ampla. Eu tenho a minha rotina que é basicamente com a Folha de São Paulo e que ocupa uma parte do meu tempo. Você faz a charge no dia anterior, alguns dias antes, no dia anterior? No dia anterior. Porque charge é charge, né? Tem que ter o calor ali. Tem que estar relacionada com o que está acontecendo. As tiras, eu já tenho uma outra dinâmica. Eu estou entregando tiras já para daqui a um mês. Quer dizer, já estou com um adiantamento assim, de um mês. Tenho alguns freelances que eu faço, capa disso, capa daquilo, um projetinho disso. Tem a Baiacu, que é um projetão que envolve eu, Angeli, Rafael, Bruno, André Conte e Carol. Como é que está esse projeto? Tá bem, estamos tentando viabilizar o número 2. Como muitos projetos no Brasil hoje, o problema é grana. Ideia tem. O que era? Não era uma piada isso? Cu tem, o que não tem é grana. Eu não lembro direito dessa piada. Era alguém falando assim, por R$1.000 você dava o cu? Não, que isso? E 2, né? E 5 mil, vai...
Quando chega em 50 mil, tá, eu dou. Tá vendo? Cu tem, o que não tem é grana. Então, a Baiacu está precisando também se viabilizar nessa parte de grana. Fora isso, o projeto está em pé. Nós vamos, de novo, propor uma residência durante 2 semanas. E aí vai ter umas oficinas, combinar com várias coisas assim. Tá mais difícil, mas está indo. Então, até o fim do ano, a gente faz a Baiacu 2. Para isso, eu tenho um projetão, que é uma história, uma mega história, sei lá, já está em 250 páginas. Nossa, uau, o que é isso? Pois é uma história maluca, meu, que eu comecei a fazer, uma espécie de apanhado daquilo por qual eu e meus contemporâneos passamos no território do sexo e da política. Nossa. Pois é, desde os anos 70, assim, desde que virei adulta, vamos dizer, que acabou a adolescência, entro na vida adulta, começo a fazer sexo, começo a fazer política. São 2 coisas que brotam mais ou menos parelhas. E o Brasil e o mundo passou nesses quesitos, sexo e política, por experiências muito loucas, muito ricas, muito fortes. E eu fiquei com vontade de fazer uma espécie de balanço disso. E comecei a fazer um roteirão, assim. Mas o que é? Você está escrevendo? Quadrinhos, tudo quadrinhos. Quadrinhos. Não, eu não encheria 250 páginas de texto. Bom, agora os quadrinhos são muito melhor do que 150 páginas. E como é que é? É uma visão assim de fora, você está com aquele seu personagem lá, é o Hugo que está contando. Não é o Hugo. Porque o Hugo é uma espécie de foi durante um alter ego. Não é o Hugo, é uma outra personagem que é meio autobiográfica, tem elementos autobiográficos, mas eu não quero fazer uma autobiografia, não quero botar uma cartunista. E vem vindo, é uma narrativa complicada, porque você vê, dentro de uma perspectiva de cronograma, assim, de tempo, relato de tempo, eu nem entrei ainda nos anos 70 e já está em 250 páginas. Você imagina quando chegar nos anos 2000. Então, para não ficar um projeto faraônico, assim, que eu dificilmente vou dar conta, eu estou redelimitando assim, os parâmetros. Quer dizer, sexo e política, tá, tudo bem. Mas eu não quero fazer um relatório, eu não quero fazer uma história analítica de não sei o quê. Eu vou fazer uma narrativa meio que sentimental das coisas, né, do que eu vivi, uma narrativa dos afetos. Isso já é complexo bastante, assim. Então eu faço o roteiro, começo e construo essa coisa, e aí esse roteiro me informa também sobre outras possibilidades. Quer dizer, eu fico reconstruindo o projeto todo. Tem um título já, não? Não. Porque eu chamo sensacional isso aí. Eu chamo de A Longa. A Longa. A Longa História. Não sei, podia ser A Longa Marcha. Né? Bom, sexo e política também dentro da Longa Marcha, né? Um monte. Sexo e política, eu acho que são eixos assim muito básicos, né? Como a gente vê a outra pessoa enquanto corpo, enquanto vivência de desejo e tal, e como a gente vê as outras pessoas, os nossos conterrâneos e contemporâneos, as pessoas que estão sofrendo, as pessoas que estão gozando, as pessoas que estão indo para não sei, todas essas possibilidades. E entender o que é a presença da ação política na vida de uma pessoa também é um modo de compreender eu não vejo vida como uma coisa assim que tem uma missão,
um motivo, vale a pena viver ou não vale a pena viver. É o que a gente vai fazendo, a gente mantém coerências segundo o entendimento, né? Então, para mim, sexo e política são dois eixos para me entender, né, no mundo. E são coisas que vão se modificando também. Nossa, loucamente, né? Loucamente. Assim. Loucamente. Pensar no que foi o sexo enquanto tema, enquanto área de aprendizado, né, dos anos 70 para cá, final dos anos 60 para cá. Revoluções assim, mil, né? E relacionadas, né? Totalmente relacionadas. Sim, todas relacionadas. Com as revoluções políticas que Sim, aconteceram. sim. Então, eu estou evitando fazer assim uma obra analítica profunda, porque senão eu vou... Sim, e fica chato, né? Também. Além de ficar chato, fica falso também, não é o meu trabalho, né? Não é o modo como eu faço. Eu não sei, esse desafio está sendo bom também para eu entender o que é o meu trabalho, para que serve. Esse escalunguinha. Bom, serve muito, diga lá. Não, eu queria falar do seu trabalho, há na esquerda, ou na produção cultural de esquerda, uma certa história de que, aquela produção é também a militância de quem está fazendo aquilo. Você faz isso, ou seja, a sua militância, a sua visão de mundo, a sua visão política é expressa no seu trabalho, né, nos cartoons, mas você também vai além disso. Quer dizer, a gente nos encontramos em um monte de passeatas, participou lá das corridas Fora Temer, você tem essa participação na associação. Você mais. Enfim, eu queria que você comentasse um pouco também essa sua atuação na sociedade, né? Participar em mobilizações ou em associações, como a sua associação de transgêneros que você ajudou a fundar, em encontros políticos. Você não está só em casa desenhando, coisa que já não é pouco. Não sei bem o que te responder. Para mim é uma coisa que eu faço meio sem pensar, assim. Em relação à militância, a participação em partidos e coisas assim, eu fui do Partido Comunista Brasileiro até meios dos anos 80. Aí saí por questões pessoais, estava achando que eu precisava cuidar da minha vida, assuntos particulares. E também me desentendendo com determinados modos de atuar da militância, tudo. Não estava me reconhecendo mais ali. Mas eu nunca larguei essa rapadura também, sabe? Eu sempre gostei do assunto, o assunto sempre me interessou. Eu acho que teve fases na minha vida em que eu fui bem reacinha mesmo. Eu fui assim quase o yuppie. Eu defendi umas coisas meio neoliberal, assim, porque são fases que a gente passa mesmo. A gente vai pensando, vai modificando e tudo. Em relação ao que eu faço hoje, o modo como eu milito ou vou para a ação hoje, eu acho que a diferença é que há uma motivação muito pessoal nisso. Quer dizer, a minha vivência dentro da transgeneridade me motiva também a me conectar com pessoas que estão vivendo coisas parecidas. E, de certa forma, isso se combinou com a minha experiência política também. Quer dizer, pensar também em termos de classes sociais, pensar também em termos de populações que são excluídas. E eu acho que eu estou reconstruindo
essa minha atuação hoje. E encontrar pessoas como vocês também que estão continuando suas lutas. Você meio que fundou uma liga de atuação que é a corrida, né? Fazer a corrida como uma manifestação política. Eu acho bonito isso. Eu não corro junto, mas eu vou. Como não? Você vai lá. Eu vou caminhando. Não sei, era isso que você tinha perguntado ou não? Como você vê a sua atuação na vida além de desenhar. Dos desenhos? Eu sempre achei que alguma coisa... Quer dizer, eu nunca me limitei só a desenhar. Sempre alguma perninha para fora eu sempre botei. Assim. Mesmo porque o meu tipo de trabalho ele induz a isso, né? Ele faz pensar e estimula agir de mais maneiras, né? De mais formas. Essa capacidade realmente de identificar o ponto o que está acontecendo no mundo, num desenho, numa charge, é espetacular, né? Vale muito mais do que... eu agradeço... Muita análise de conjuntura, textos, as 250 páginas, às vezes você consegue colocar num... Assim, pois é. Isso é uma... Eu agradeço os comentários. Não sei se faço isso sempre. Bom, tenho fortes dúvidas que faça isso sempre. E eu acho que na minha trajetória profissional, nem sempre eu busquei esse tipo de coisa, de fazer síntese, não sei o quê. Enfim. Fazer como chama? Uma edição do trabalho inteiro, uma edição retrospectiva do trabalho de um artista, de uma pessoa, frequentemente leva a isso, a determinadas zonas de assombro, né? Puxa, ele fez isso aqui. Nem todo mundo tem uma coerência assim tão visível. Não sei, estou pensando aqui, por exemplo, o Cláudius, o cartunista Cláudius. Sim. A trajetória dele é de uma coerência absoluta. Desde os primeiros desenhos, ele parece sempre o mesmo Cláudio. Eu acho que eu não. Eu já fiz cada coisa que eu fico pensando, puxa, será que eu faria isso hoje? Los Três Amigos, Piratas do Tietê, eu fico pensando, eu faria isso hoje? Eu faria no sentido de me sentir autorizado a fazer, mas eu não sei se eu faria no sentido de que me interessaria fazer aquele tipo de trabalho. Porque a visão das pessoas muda, a minha visão muda, mudou muito. Você fala no filme, a gente viu o Laerte. Você fala muito você fala um pouco, muito, da questão do desenho mesmo, né? De como é que você... Se você diz que você está, se eu lembro bem, que você fica até um pouco insatisfeita com o desenho que você faz. Como é que você procura aprimorar o desenho é esse? Você falou que foi mudando no decorrer do tempo. Essa relação com o desenho, com a plasticidade, assim, você acha que é uma coisa que te preocupa? Você acha que tem que mudar? Deveria me preocupar mais, Leonora. Eu acho que me falta um pouco da obsessão com que eu vejo certos desenhistas que eu admiro muito trabalharem. Eu estou falando de obsessão assim no bom sentido. Sim. Sei, gente que desenha o tempo todo, desenha muito, desenha por prazer. E eu não sei se eu tenho isso, não sei se eu já tive isso. Eu gosto de desenhar, claro, mas eu não fico o tempo inteiro desenhando. Eu, em geral, desenho para publicar. Esse tipo de desenho, que é desenho de modelo vivo. Eu e o Rafael, meu filho, fazemos umas oficinas de desenho de modelo vivo. Para mim tem sido um exercício, principalmente um exercício de desenhar sem ser para publicar, quer dizer, de prospecção da expressão gráfica. Então, é desenhar para ver como é que eu estou desenhando, para entender o que eu posso fazer com... Está me ajudando, é muito bom isso, é uma coisa que todo mundo devia fazer.
Mas eu não faço isso sempre. Em geral, eu desenho quando eu sei que vou publicar. E quando é que você teve essa percepção que você queria fazer isso, desenhar? Acho que foi lá pelos 9 anos, não sei. Sim, sei. Tem um momento em que aquilo que toda criança faz, o desenho que toda criança faz, vira um negócio diferente, qualitativamente muda. Então passa a ser uma expressão favorita, passa a ser, em vez de uma expressão que a criança faz instintivamente, quer dizer, claro que é bem ensinado, as crianças desenham porque a sociedade desenha, né? Inclusive você pode proibir a criança de desenhar. É chato isso. Mas, bom, tem um momento em que eu acho que é ali pelos 9, 10 anos, a expressão gráfica passa a ser uma expressão pessoal sua. Né? Uma expressão preferencial em relação a, sei lá, falar, cantar, pular, fazer não sei o quê. Sem excluir nada, você passa a entender que aquilo é uma coisa que te expressa muito bem. Pode ser desenho, mas pode ser muitas outras coisas, né? Podem ser muitas outras coisas. Então eu acho que foi ali pelos 9, 10 anos, sim. E por conta disso você também passa a prestar mais atenção em desenhos, no que as pessoas fazem, no que é possível fazer. E eu fui me abastecendo com isso, fui gostando de caricatura, de desenho de humor, de desenho animado, quadrinhos. Teve alguém que te inspirou assim mais? E você foi buscar também uma formação, não? Isso. Fazer escola técnica. Isso bem mais tarde. Isso bem mais tarde. Eu acho que decisivo para mim foi o período de 66 a 68, os meus 15 a 18 anos, a 17 anos, onde eu fiz desenho e pintura na FAP, era um curso livre para adolescentes que tinha lá, e fiz teatro também. Você vê, teatro, eu não sou das artes cênicas, tal, mas para mim foi fundamental. De que jeito? Eu não sei, misteriosos jeitos. Construção de roteiro, elaboração do humor, muitas coisas, né, que vão entrando assim. Nem sempre é você ver quadrinhos que te faz fazer quadrinhos. Às vezes é isso, é fazer teatro. Legal. O teatro tem uma construção de cena, tem uma plasticidade também ali, né, no teatro. Sim, principalmente do jeito que a gente fazia. Quem dava teatro lá era o Naum Alves de Souza, que morreu há 2 anos atrás. E que é o fundador do Pó de Minoga também. Então, o modo de trabalhar do Naum já incorporava muito de plástico, né? De construção de cenário, fazer pôsteres. Tinha uma ideia gráfica do espetáculo teatral que ensina muito, né? Informa muito. Para mim foi decisivo assim, ter feito isso. Depois você foi fazer jornalismo e porque saiu, acabou. Eu fui fazer música, na verdade eu entrei em comunicações para fazer música. Não, era para fazer teatro ou cinema. A ECA, né? Entrou. A ECA, era Comunicações Culturais nessa época, ECC. E aí eu tomei pau no primeiro ano e entrou a cadeira de música. Eu falei, acho que eu vou fazer música, porque eu tocava piano, mal e mal. Fiz 3 anos de música e saí para desenhar. A conselho do meu professor. Professor de música. Ele falou, você desenha, você não percebeu ainda que o seu negócio é desenhar, não fazer música? Quer dizer, não é que você seja ruim de música, mas evidentemente você é mais desenhista. Eu falei, que legal. E fui, de fato fui. Depois eu entrei de novo em comunicações para fazer jornalismo. Sabe Deus por quê? Eu não sei, eu acho que era uma coisa assim, preciso ter um diploma. Eu não aguentei, eu saí no 3º ano também, não completei. Boa. É uma trajetória muito bacana, né? Eu sei lá. É bacana, de várias influências. Pois é, o que eu fiz na USP? Eu fiz política, né? Conheci o Sérgio Gol. Fundou o Boré com ele.
isso tudo tem a ver com a fundação da Alboré, tem a ver com a participação no movimento operário, tem então a universidade foi também Só para lembrar aqui, porque quem eventualmente não conhece, a Alboré é uma espécie de precursor aí de agência de produção jornalística no movimento sindical, né? O jornalismo no mundo sindical. A Alboré está ligado ao Repórter do Futuro também. Hoje. Aham. E, enfim, a universidade funcionou como como é que chama isso? Networking. Não, é um lugar onde a coisa em uma incubadora. Germinou tudo isso. Ali fiz amizades, fiz E aí que você atuações entrou no, políticas. E aí você entrou no partido também via universidade. Foi, via Serjão. Via Serjão. Serjão é o Sérgio Aquele Gomes. mau elemento. Meu querido amigo Serjão, continua me aliciando. Boas causas, são Boas boas causas, causas. boas são Sim. São boas causas. Ah, Ai, ai. É Muito isso? bem. O que mais faltou a gente perguntar Isso. que você queria falar, Laerte? Já que a gente pergunta, a gente também faz aquela pergunta se você está otimista ou pessimista, mas em geral fala no final. Já que a gente fez essa pergunta mais no início da conversa, agora o que faltou perguntar? não sei, eu nunca sei responder o que faltou perguntar. Essa pergunta para mim é surrealista até. O que faltou perguntar? Não sei, faltou. Se faltou, faltou. O que faltou perguntar? Não sei. Eu não me vejo como autoridade. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Quando me convidam para uma conversa assim, para começar, eu vejo como conversa mesmo. Então, eu vim aqui que eu gosto de conversar com vocês. Porque eu tenho uma grande dificuldade de me entender como algum tipo de... do quê? De fonte de informação, fonte de opinião. Eu falo coisas muito no chute também, sabe? Eu falo coisas que são ditadas pelo meu senso, mas o meu senso já viajou por cada país esquisito. Quer dizer, o que eu já saí por aí falando não me autoriza a ser autoridade nenhuma. Eu não tenho conhecimentos para falar... é assim. Nem na área da transgeneridade, sabe? Quando às vezes me perguntam, então você vem e fala sobre direitos de população trans. Gente, quem pode falar disso é Márcia Rocha. Márcia Rocha que entende, que milita, que conhece, que construiu o transemprego e tal e tudo. Então você fala de saúde trans. Não, quem pode falar de saúde é a Maria Amélia Veras, que fez isso, que fez o projeto isso. Então, do que você pode falar? Não posso falar de nada. Eu posso falar do meu nariz, do meu umbigo, sabe? No fundo é isso. Que a minha experiência tenha algo para enriquecer, ou informar, ou ajudar as pessoas, não sei, é um mistério para mim. Bom, mas os leitores não acham isso. Acham que você Pois é, eu Os faço... leitores e o público. Então, mas aí é quadrinhos, é o que eu sei fazer, assim, de mais livre, vamos dizer. O que tem o que há de verdade dentro de uma charge? No sentido de... É muito subjetivo, né? muito subjetivo. Você não está dando uma informação. Eu fui agredidíssima por uma charge que eu publiquei uma vez que associava as manifestações do Fora Dilma, aquela bando de gente que tirava foto com PM na Paulista, eu associei com as chacinas de Osasco. E aí? O que está dito nessa charge? A rigor não tem nada objetivamente sendo eu fiz só uma associação que é maliciosa, que é uma charge que explora o potencial dramático de duas situações, né, que relacionam. Eu não estou dizendo, não estou fazendo uma acusação formal, estou fazendo uma acusação subjetiva, vamos dizer assim, que eu acho que é uma coisa que está inscrita no DNA do humor como um potencial como chama, de sacudir as coisas, né? Então, daí eu fui muito agredida por isso, não obtive
não obtive apoio nem da Ombudsman. Foi porrada de todo Mas lado. via assim. na internet, Aham. foi que você recebeu mais porrada, foi essa aí? Você acha? Naquela época também muitas charges minhas foram pirateadas pela direita e mudavam texto, assim, tal e tudo. Por algum motivo pararam de fazer isso, não sei. Ou acho que pararam, né? Não sei bem o que aconteceu. Teve aquela do triplex também, que foi muito difundida, né? Lá Da Casa dos Marinhos? Isso. Mas essa aí não tem muito o que fazer ali, né? Só o fato de colocar aquela casa ali assim. Ué. Tem algumas coisas que não dá para você. São impirateáveis. Que nem a charge que esse menino que eu estava mencionando, eu esqueci quem fez, o menino que fez. É alguém que eu conheço, não está vindo o nome aqui, que é o Neymar chorando no fim do jogo e a mãe do menino que foi assassinado na Maré também chorando. Então, esses dois choros. O que você tem para acrescentar aí? Nada. Como é que você subverte o que está dito ali? Nada, não tem como. Uma beleza. Incrível isso. É isso. Muito bem. Obrigada. Nós é que Obrigada agradecemos pelo aqui a convite. presença da Laerte. Obrigada pelo doce de batata doce. Doces de Santo Antônio. Né? E, bom, toda essa nossa conversa aqui, essa entrevista, opiniões, essas lembranças, né, do Brasil que vivemos, do Brasil que estamos vivendo, estão disponíveis, vão estar disponíveis no nosso canal de vídeo, o youtube.com/c/Eleonora e Rodolfo Lucena Tutameia com letras maiúsculas, e no nosso site, que ancora toda a produção aqui dos Tutas, é o tutameia.jor.br. E agora a gente tem especial aí, falando com a Laerte aqui na produção gráfica, a gente sempre encerra as entrevistas com uma manifestação gráfica de um poeta, né, o poeta Augusto de Campos, que produziu uma série chamada Contrapoemas e nos autorizou a usar aqui no Tutameia. A gente encerra sempre as entrevistas apresentando o contrapoema que já está aí. É o contrapoema Lula Livre. Nossa, que legal. Que bonito. Bonito, né? Bonito. Ok? Muito bom.